pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lado B da Obra. E hoje eu tenho aqui a ilustre arquiteta Fernanda Fiuza, do qual a gente chama carinhosamente de Nanda, né? Da FZA Architecture. Gente, eu tenho que falar Architecture porque a empresa é sediada em Londres, então eu tenho que falar assim, né? Nanda, obrigada. Fala um bocadinho aí como é que é toda essa trajetória, gente. Vocês têm muito para aprender e saber aqui sobre a carreira da Nanda. A gente já tem trabalhado juntas em alguns processos e eu tenho ficado assim maravilhada com os projetos que você tem apresentado. Sinceramente, eu acho que são giríssimos. Obrigada. Obrigada por me convidar para participar desse podcast. Eu estou sempre seguindo. Tinha que te trazer aqui. Queria saber um pouquinho, você é arquiteta de profissão, certo? Sou arquiteta. Eu comecei a estudar arquitetura no Brasil. Eu sou de Belo Horizonte. Comecei estudando na Universidade Federal. Eu achava que você era do Rio. Não, sou de Belo Horizonte. Você é do Rio. Eu sou. Você é do Rio, Mas portuguesa. Atualmente. Você está aqui há muito tempo. Mais portuguesa do que carioca. Já nesse momento. Eu moro fora do Brasil há quase 25 anos, mas eu fiz um ano de arquitetura na Federal de Minas Gerais. Ok. E na época as federais no Brasil entravam em greve, e a Federal entrou em greve, e eu fui viajar, fui fazer um backpacking, né, como se chama, viajar pela Europa. Terminei a viagem em Londres e decidi que queria continuar estudando em Londres. E na época a arquitetura no Brasil eram 5 anos, e eu olhei na internet e vi que a arquitetura na Inglaterra eram 3 anos. Falei, ótimo. Great. Great, let's do it. E aí eu comecei a estudar arquitetura e logo depois eu vi que, na verdade, para um arquiteto ser considerado arquiteto na Inglaterra, ele tem que estudar 8 anos. Okay. Mas aí já tinha começado e fiz os 7 anos na Inglaterra. E são 3 anos de graduação, 1 ano de trabalho supervisionado, depois tem 1 ano de pós-graduação, 1 ano de mestrado, mais 1 ano de 8 anos no total? Mais 1 ano de trabalho supervisionado e depois mais 1 ano de uma especialização em gestão de gabinete e gestão de projeto. Olha, que importante ter esse ano voltado para isso, hein? É super importante, porque eu não sei se isso faz parte do currículo no Brasil ou em Portugal, eu não sei. Mas é simplesmente voltado à gestão do gabinete, a gestão de projeto e a gestão de contrato de obra também, que é uma das funções do arquiteto na Inglaterra, que é diferente no Brasil, um pouco diferente em Portugal também. Então, nesse momento, assim, quando a gente fala de trabalho decorrente, nesse momento, a gente está falando entre Londres e Portugal ou entre Londres, Portugal e Brasil também tem? Mas, na verdade, os maiores projetos que eu trabalhei foram em outros países até. Eu trabalhei na Suíça, trabalhei em Mônaco, trabalhei em projetos na Rússia, trabalhei em projetos na Inglaterra, obviamente. Meus projetos, quando eu comecei a minha empresa, são todos na Inglaterra. E depois Portugal. Já fiz uns pequenos projetos no Brasil também. Okay. Mais menores. E você teve alguma... Porque, assim, eu recebo os seus projetos, gente, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho alguns trabalhos feitos. Eu recebo o trabalho de vocês e eu vejo que vocês têm muito desenvolvimento de interiores. Você trabalha também em interiores, Nanda, nesse momento? Sim, trabalho. Eu estudei interiores antes de estudar arquitetura. E o meu primeiro trabalho, na verdade, na Inglaterra, enquanto eu estudava arquitetura, foi num gabinete que eles são, na verdade, empreendedores. E eles fazem tudo. E eu fazia a parte de arquitetura de interiores. Na Inglaterra, a parte dos interiores é dividida entre 2 times de interiores, na verdade. Um time faz a arquitetura de interiores, que é carpintaria, qualquer estrutura interior, que essa parte em Portugal é feita pelo arquiteto. E a parte dos softs, que é a parte de mobiliário, cortina, tapetes, etc. E nesse gabinete, eu fazia a parte de arquitetura de interiores, que, na verdade, é o design de interiores na Inglaterra. E trabalhei lá um tempo e acabou que um projeto levou ao outro e eu sempre acabo fazendo muito da parte dos interiores também. É porque eu acho interessante que o arquiteto e o design de interiores trabalhem juntos. Para falar com os clientes, que quando chega um certo estágio do projeto, eu falo, a hora de trazer o design de interiores é agora, para não virar uma coisa desconectada. E, de repente, o projeto de arquitetura está pronto. E aí o cliente fala, olha aqui, agora eu te apresento o designer de interiores. E aí viram 2 projetos que às vezes não tem um diálogo e você tem um mundo exterior e um mundo interior, exatamente. E o mesmo acontece com as engenharias. Eu tenho um ponto d'água ali. Aí, de repente, veio o colega do design de interiores, o lavatório passou para ali, entende? Mudou completamente. E muitas vezes o conceito da arquitetura pode ser um conceito, vamos supor que é um conceito super moderno, contemporâneo, e aí vem um designer de interiores com outro conceito que não tem nada a ver e viram quase que 2 mundos diferentes no mesmo projeto. Isso pode acontecer.
Mas, então, nós temos os dois cenários. Muitas vezes eu falo com o cliente, olha, agora é a hora do designer começar, ou se o cliente estiver interessado, aí nós temos o nosso time que faz os interiores. Eu adoro fazer os interiores. E o time todo, na verdade, gosta. Inclusive, você conhece as arquitetas do meu time, todo mundo adora e faz parte do que projeto. Bom, eu acho que super complementa uma coisa a outra. Acho que faz todo sentido. Eu também acho. Ia te perguntar, como é que Portugal aconteceu na tua vida, assim? Porque você fez a faculdade, começou lá no Brasil, né? Foi para Londres. Como é que você... Fui para Londres e eu trabalhei em Londres muito tempo. Bom, eu trabalhei nesse gabinete que eu fazia muitos interiores. Depois eu trabalhei em outro que também fazia mais projetos de altíssimo luxo em Londres, mas assim, projetos de arquitetura. Depois eu trabalhei 10 anos, 11 anos num gabinete de um arquiteto inglês que eu acho que é um dos mais famosos de todos os tempos. Devem ter uns 3 muito famosos, ele é um deles. E depois eu comecei o meu próprio gabinete, depois de um tempo. Que eu acho que é o que muitos arquitetos, muitos engenheiros fazem também. Depois de trabalhar muito tempo para alguém, segue o seu próprio... Exatamente. E eu acho que foi uma busca na mudança do estilo de vida. Porque nesse gabinete, como é que é lá em Londres, né? Porque eu sei que aqui em Portugal o pessoal se queixa muito das 1000 horas por dia que trabalham, né? É igual. Acaba por trabalhar, sei lá quantas horas. Eu acho que nesse escritório que eu trabalhei 10 anos, na verdade, eu trabalhei 20 anos em 10. E se eles tiverem assistido, eu recebi só pelos 10. Tá vendo, tô brincando, tô brincando. Era o trabalho dos meus sonhos, eu amei trabalhar lá. Foi realmente o trabalho era o trabalho do sonho de qualquer arquiteto. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu falava, meu Deus, me belisca, não é possível que eu tô trabalhando aqui. É o meu ídolo. Ai, é muito bom trabalhar, né? Pra alguém que a gente seja super fã, né? Era. E tinha Era um ambiente super criativo, pessoas super profissionais, ambiente fantástico. Então, eu trabalhava o dobro, mas, na verdade, também eu gostava. Não era... Não era assim tão Não era assim. Não era. Era realmente trabalhos fantásticos, inspiradores. E sempre você aprende, né? No fim das contas. Com certeza. Né? E todo mundo queria fazer o melhor. Porque, na verdade, nos projetos, engenharia é igual, né? Você pode... fechar um projeto de uma maneira e você pode fechar aquele projeto da melhor maneira. Exato. E muitas vezes aquilo requer... Pode ser que você feche da melhor maneira na primeira tentativa, mas talvez você tenha que fazer 20 tentativas. Exatamente. Eu acho que é o caso na arquitetura em qualquer lugar. Essa cultura é em qualquer lugar. Depois que você trabalhou lá 10 anos, você veio para Portugal por algum motivo familiar? Foi por algum... Não, foi pela mudança do estilo de vida mesmo, assim. E eu tenho 3 filhos pequenos. E eles não falavam português. 2 ainda estão aprendendo, porque estudam escola internacional. Gente. O pequenininho fala. E eu acho que foi pela mudança. Eu não imaginava que fosse uma mudança, assim, para sempre. Mas porque eu gosto muito da Inglaterra. Mas você achou que Londres era muito corrido, assim, a vida? Eu não sei. Entende? Eu já estive lá de férias umas quantas vezes, mas férias a única vida profissional, né? que eu conhecia, porque eu me formei na Inglaterra e era mais ou menos... É aquele segmento da faculdade, é aquele segmento natural da carreira. Você termina, você começa a trabalhar. Exato. Mas Londres é um lugar onde as pessoas trabalham muito. E é outro estilo de vida que eu vejo, assim... É um lugar muito frio, onde é muito escuro. O sol é tudo, né? Ainda para mais a gente que veio do Brasil, gente, não tem. O ânimo é cores, outro. É outra, a energia é outra, a energia é né? outra. Veio o sol, uma pessoa, né, acordou assim, ai, tô cansada, vê o sol, é outra energia. Eu também sinto isso bastante no meu dia a dia. Eu acho que se às 3, 4 da tarde começasse a estar de noite, não sei, acho que ia afetar um pouquinho a minha... E é o frio, a chuva. O meu humor, pelo menos. Eu acho que durante a faculdade era aquela coisa. Você tá todo mundo... A faculdade na Inglaterra, eu imagino que deve ser parecido com o esquema em Portugal, mas é aquela coisa que você praticamente mora. Eu morava na faculdade, inclusive, estudo o dia inteiro. Se você for para longe, sim, você mora. Morava na faculdade, naqueles quartinhos, estuda o dia inteiro, trabalha à noite, a faculdade abre 24 horas por dia, os estudantes estão lá o tempo inteiro, é aquela imersão 100%. E depois os arquitetos trabalham muito. Eu acho que sempre a cultura da arquitetura. Eu acho que é assim no mundo inteiro. Da arquitetura também também acho que é um acho que assim. No Brasil é assim também. Não, e depois, assim, mesmo a nível de gestão de projetos que você estava falando, né? Já tive essa conversa com arquitetos parceiros nossos e eu não consigo ajudar os arquitetos a eles fazerem uma melhor gestão do projeto, porque a nível de tempo
se conta diferente a arquitetura do que a engenharia. Sim. Entende? Porque há uma primeira alteração, uma segunda alteração, uma terceira alteração. Ou seja, ou você tem um contrato muito bem blindado com o cliente e uma fala muito aberta nesse sentido, ou então você tem alterações eternas e aí as horas já foram há muito tempo. Eternas. Né? E eu acho que tem certas coisas que são com a experiência. E cada cliente vai te trazer uma experiência diferente. E tem certos clientes que são mais complicados na hora de gerir. E tem certos... Eu acho que os projetos são tão diferentes. Tem projetos que realmente requerem alterações até realmente ficarem bons. E tem projetos que ficam bons já de primeira. Mas eu tenho um limite nos meus contratos de alterações. Eu acredito que sim. Não, porque assim, a gente ainda não falou sobre isso, né? Mas eu estou falando aqui de construções de alto padrão, né? Sim. A gente está falando de construção de luxo. Pelo menos o trabalho que a gente já fez juntas era nesse sentido. Exato. E eu queria até te perguntar assim, como é que você fez para começar nesse grupo de clientes, né? Porque eu tenho que falar que eu ouço muitos arquitetos querendo, né, alcançar esse tipo de projeto de arquitetura que eu acredito que seja interessante no sentido de você ter uma panóplia de materiais que, de repente, você possa pensar para aquela arquitetura, diferente, de repente, de uma construção mais tradicional, ou mais limitada no budget. Foi mais ou menos... Foi meu primeiro trabalho, foi trabalhando num gabinete que fazia projetos. Eles são conhecidos na Inglaterra, eles eram os que faziam o projeto de mais alto luxo na Inglaterra. E eu não sabia quando eu fui na minha entrevista. Eu estava no meu 2º ano de faculdade e uma designer que eu tinha trabalhado com ela, fazendo interiores, me recomendou para esse gabinete e eu fui com o meu portfólio da faculdade, que é aquele portfólio gigante, tamanho A1, Sim. com all-star, calça jeans. E quando eu cheguei, o lugar era assim, de outro mundo. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Devia ter pelo menos vindo mais bem vestida. E fui na entrevista e vi que os projetos eram... muito luxuosos. Eram projetos em Mônaco, projetos em Moscou, mas numa área em Moscou muito nobre. E eles faziam iates também, projetos muito grandes. E o meu primeiro projeto foi esse projeto em Mônaco. E eu não tinha noção do que os clientes queriam. Eu não fazia ideia mesmo. E tive um time, um chefe na época com muita paciência. Inclusive, antes de trabalhar nesse projeto, a minha única experiência em arquitetura mesmo era trabalhando com projetos de reurbanização de favela no Brasil. É mesmo? Então, de repente, eu trabalhava nesse escritório. Então, assim, eu lembro que meu chefe falava: você já encontrou uma lareira para essa sala? Aí eu falava, não, ainda não. Em qual loja que eu procuro? Ele falava, não, isso não se encontra em loja. Vai amanhã para Paris e vai no antiquário tal, e vê o que você acha lá de peça histórica. Aí eu chegava no antiquário e eles falavam, olha, tem essa peça que foi feita para o Palácio de Versalhes, custa 200 mil, tem aquela peça. Eu falava, meu Deus! Eu ia para falar em relação aos materiais, porque assim... para além de, acho eu, né, pensando assim, esse público, eu quero esse tipo de cliente para mim, mas você tem que estar num nível de saber coisas que mais ninguém sabe, a nível de materiais, fornecedores. Sim, as marcas. Percebe o que eu tô falando? Sim. Que é um outro nível. É outro nível. E eu acho que muitas vezes, se calhar, você não sabe nem que não sabe, entende? Exatamente. Outro dia alguém mencionou, eu queria um cofre. Aí na hora eu falei, olha, é a marca tal. Todos os bilionários têm o cofre da marca tal na casa deles. Nem adianta eu falar outra, porque eu sei que na época era o cofre que todos tinham, e ainda é, por acaso, é uma marca alemã. Mas tem muito disso. Mas eu estou constantemente aprendendo também, porque muitas vezes os clientes trazem. Um cliente americano traz uma marca específica ou uma marca de mobiliário que eu nunca ouvi falar. Tem as marcas de cozinha, em todos os quesitos do projeto vão ter. Eu lembro na época que os primeiros clientes falaram que queriam a Sanita Toto, a japonesa. Agora todas as marcas fazem. Gente, sobre... Não, mas agora todas as marcas fazem, que é a Sanita, como se diz, aquela que esquenta, que tem água, sobe, só falta ela tocar esquenta, música, ela tem um chuveirinho, tem uma assim, né? Mas a primeira vez foi um cliente que falou, olha, eu passei um mês no Japão, isso deve ter uns 15 anos, e eu quero todas as sanitas na minha casa dessa marca. Quero que todas esquentam, todas com chuveirinho, todas com luz, tudo com isso. Eu falei, gente, onde que eu acho isso? Vai ter que importar. Então, assim, cada cliente traz também... E você vai tendo mais conhecimento. Exatamente. Né? E a experiência vai levando a buscar por certos... Se o cliente vai buscar, tá à procura de
de mármores italianos. Muitas vezes ele não vai procurar um marmorista aqui, ele quer procurar no quarry na Itália. Tem que ir na Itália, na pedreira, achar a pedra no lugar que vai ser cortada lá. E tem dessas coisas. Mas os meus clientes aqui não são desses clientes. Eu tenho clientes aqui de altíssimo luxo e tenho clientes das reformas muito luxuosas, mas não são assim, desse tipo, que vão lá buscar um mármore na Itália. Né? Que te obriga a ir, de repente, em outro país buscar o Mas o mercado em Portugal é um mercado muito interessante, porque eu acho que tem várias coisas que possibilitam isso. Tem os terrenos maravilhosos, o clima, a vista, as leis da construção também que permitem. Porque na Inglaterra, muitas vezes, a questão da legislação limita também o trabalho do arquiteto. Tá vendo, gente? Vocês ficam só malhando aqui, falando mal de Portugal, afinal, olha. Entende? É que depois, assim, não é verdade? Há um contrassenso. É verdade que no Brasil, às vezes, certas coisas se fazem que, de repente, não deveriam se fazer. Depois chega em Portugal, tem aquela legislação nossa, que já é rigorosazinha, que a gente tem que passar aí, às vezes, pelos, né? Pelas passas do Algarve, mas pronto, é o que é. E também tem a ver com muito do que a gente conhece da lei também, que sim, é possível. A gente sabe logo a partir do que é possível fazer ou não, ponto. Né? Exatamente. E depois a gente tem aqui um degrau ainda um pouquinho pior, olha, Inglaterra aí. Na Inglaterra eu já tive vizinhos de clientes que queriam me processar por causa de 10 centímetros a mais em alguma área do projeto, que o cliente chamou alguém para medir e achou que a casa do vizinho estava 10 centímetros mais alta do que tinha que estar em algum lugar. É mesmo? Isso não aconteceria, eu acho, em Portugal. Não, 10 centímetros também não tô. E de uma casa uma que coisa não, muito assim, e de uma casa que os distanciamentos eram grandes. Mas as leis na Inglaterra eu acho que são mais difíceis, mais apertadas do que aqui, mas a burocracia é menor. Então, quando você tem o conhecimento daquelas leis, daquela Câmara, é fácil navegar aquilo com mais clareza, com mais velocidade, vamos supor assim. Em Portugal, eu acho que as leis talvez não sejam tão estritas como na Inglaterra, mas a burocracia um pouco... É nível de papelada ainda, né? Outro dia eu imprimi lá uma cacetada de folhas e tirei uma foto, postei nos stories e alguém disse assim, mas para que tanto papel ainda? E eu falei, tem câmaras que ainda obriga essa quantidade de cópias, cara, é o que é, na volta dá. E eu não tenho a menor noção disso, mas tem uma das minhas colegas, que você conhece, a Raquel, ela sabe... essa parte toda e me fala, não é bem assim e vai ser assim, vai ser Mas dessa é importante maneira. ter uma pessoa na equipe aqui com certeza, que saiba mesmo a legislação e as regras, porque é muita coisa para saber. Com certeza. É muita lei para saber. Às vezes Muitas eu brinco leis. e digo assim, eu já não sou nem quase engenheira, gente, eu já sou engenheira/jurídica. Exatamente. Né? Sou da parte jurista. Exatamente. Cada projeto é um aprendizado nessa questão. Exatamente. Eu falo que na Inglaterra é mais fácil, eu consigo trabalhar nessa parte de olhos fechados, porque também tem essa especialização que é nessa parte legal. Mas isso me ajuda aqui também, eu acho, em como gerir os clientes nessa parte legal. Até nos meus contratos com os clientes, eu aprendi muito. E é para te perguntar uma coisa. Projeto, você faz algum projeto, isso é importante, gente, as minhas perguntas aqui. Você já fez algum projeto só de licenciamento que não tivesse execução? Já fiz. Ou já fiz vários que é só licenciamento, aí o cliente fala, acabou o dinheiro, agora eu vou fazer sem arquiteto. Tchau. E correu bem? Isso é uma pergunta boa. Porque depende do empreiteiro, não depende? Eu acho que depende muito do empreiteiro, depende muito do cliente, da experiência do cliente. Tem clientes que contratam já com isso. Tanto que no meu contrato com o cliente, está escrito ali que o meu contrato com o cliente é de etapa a etapa. Que terminando cada etapa do projeto, ele decide se ele quer continuar e me contratar para a próxima etapa ou não. Eu prefiro deixar assim, do que o cliente ter que quebrar um contrato. Sim, com certeza. Eu acho que eu também faço dessa forma. Eu tenho as duas fases separadas e a pessoa avança se quiser. E eu acho que normalmente o cliente, o normal é o cliente fazer o licenciamento, a execução. E aí tem clientes que arriscam e falam, olha, agora na obra eu confio 100% no meu empreiteiro e eu vou... E eu sempre tento falar com o cliente que... Na parte financeira, nós ganhamos com o licenciamento e execução. A obra, eu não ganho quase nada. Porque é um acompanhamento, uma visita, um desenho a mais ou a menos. Mas eu tento falar com o cliente que o arquiteto está ali na obra
ele é a única pessoa para proteger os interesses do cliente. Não, com certeza. Você está falando da assistência técnica. Assistência técnica em obra. Eu estou falando de projeto de execução. Se você Sim. já avançou só com licenciamento, Já. projeto de execução. Eu tenho alguns projetos porque quando eu tenho construtores, clientes, é até normal que eles não façam execução, porque eles Exato. fazem sempre... eles fazem não sempre os mesmos precisam. acabamentos, né? Exatamente. Eles já sabem que é o Dependendo fornecedor disso, daquilo... Exato. Eu acho que o cliente residencial de alto luxo é um pouco diferente, porque muitas vezes ele fala, olha, eu tenho esse empreiteiro aqui que eu adoro e eu confio nele 100% e eu vou sem o arquiteto mesmo. Se precisar, eu te ligo. Você fica aí como consultora. Sim, Mas é um perigo, eu acho. É um perigo, porque o empreiteiro pode falar. Não tem ninguém ali para proteger realmente o cliente nessa situação. Às vezes a gente até tem clientes que nem sabem que tem que ter o fiscal na obra, né? Já aconteceu. Sim, com certeza. Mas com projeto de execução eu tenho alguns. Eu tenho um, inclusive, na Inglaterra, que eu consegui o alvará já tem um tempo e o cliente ainda não fez projeto de execução, ainda não construiu. Aqui, será que eu tenho algum? O projeto de execução, todos os que a gente tem juntas têm projeto de execução. Todos? Sim, todos. E muitas vezes o cliente fala, eu não preciso de projeto de execução para a parte elétrica, ou para a parte estrutural, ou para as águas. E eu falo, olha, é um investimento, faça com o especialista. O engenheiro, ele está ali, olha, exposto a técnicas diferentes. O empreiteiro, ele vai executar a técnica que ele está mais familiarizado com ela. Exatamente. Então, contrate um especialista. É um investimento na parte do projeto que são as mais importantes. Não, e a gente consegue puxar a responsabilidade para alguém, caso alguma coisa corra mal, né? Acho eu, entende? Do Com que sair da certeza. cabeça da pessoa que está na obra, às vezes pode ser complicado. São falsas economias no final. Tem cliente que fala, olha, não, eu quero só o projeto de licenciamento para a parte estrutural desse projeto. Aí, quando vai ver o projeto, não sobrou nenhuma parede interna. Eu falo, não, pelo amor de Deus, tem um engenheiro. Tem um engenheiro para o projeto de execução. Não, com certeza. Mas acontece. Eu acho que aqui os meus clientes me questionam mais nessa parte do que na Inglaterra. Porque os meus clientes aqui, eles não são portugueses. Então, muitas vezes eles vêm com a ideia de como são projetos nos países deles ou experiências que eles já tiveram. Lá na Inglaterra também tem essas duas fases ou é só uma? Não, tem essas fases como aqui, mas são um pouco diferentes do que aqui. Por exemplo, aqui, quando você vai pedir o alvará na Câmara, quando você vai fazer o licenciamento, você tem que entregar os projetos de engenharia de licenciamento. Sim. Na Inglaterra, não. Só se entrega o projeto de arquitetura de licenciamento. Mas a gente aqui está caminhando para isso. Né? Com o PIP. Com o PIP, exatamente. A gente já está caminhando para essa ideia de que a arquitetura entra, é aprovada e depois os projetos de especialidade têm que estar na obra. Exato. Mas não precisam de ser entregues na Câmara. Mas eu acho que na Inglaterra os clientes têm... as pessoas têm essa cultura na Inglaterra da reforma, porque as construções são muito antigas. Então, as pessoas estão muito familiarizadas com essas reformas. Então, quando começa a obra, já no começo da obra, eu já falo com o cliente que tem que ter um engenheiro logo no começo do design. Porque mesmo os projetos de engenharia não sendo parte do licenciamento, eu não quero fazer uma aplicação sem ter certeza de que o meu design não é estruturalmente possível. Sim, claro. Então, tem certas especialidades que eu faço questão de ter no projeto desde o início. Aqui todas têm que estar no licenciamento, mesmo que seja uma isenção. Mas a execução da obra depende, né? Depende, porque para a Câmara Municipal a gente às vezes consegue isentar coisas que depois em obra não são totalmente... a gente não deveria de isentar, né? Por exemplo, casa de banho. Vai fazer uma alteração interna toda da casa de banho. A prumada é a mesma. Mas a instalação vai ter que existir, aquelas medições vão ter que existir e aquilo em obra realmente vai acontecer. Para a Câmara Municipal, às vezes, entra como isenção na vida real. Exatamente, não é. O projeto elétrico também, muitas vezes acontece isso. Entra uma ficha, né? Depois na execução já tem o projeto de eletricidade. E aí o cliente fala, não, mas se não mandou no licenciamento, então eu não preciso, então o empreiteiro faz. E, na verdade, não é bem assim. Então, gerir essa parte, porque o que eu quero... A iluminação é tão importante. É tão importante, exatamente, é tão importante. Iluminação e tomadas. Todas as tomadas, todas as conexões, conexão de dados, em todos os pontos necessários. E a coordenação disso tudo com o mobiliário, é tudo muito importante. Eu até achava que a gente deveria deixar de existir a fase do licenciamento e ter só a de execução, entende? Acho que seria mais interessante para todos. Na Suíça é mais assim. Eu lembro que quando eu trabalhei nesse projeto muito grande na Suíça, um aeroporto,
Eu ficava... E na época foi quando eu fiz o meu mestrado mestrado não, essa especialização em gestão de projeto. E eu fazia um comparativo o tempo todo. Foi parte do meu trabalho, inclusive, dessa parte. Porque eu acho que é mais eficiente como eles fazem na Suíça. Mais eficiente do que na Inglaterra. E diferente do sistema em Portugal. Mas o projeto tem que ser todo desenvolvido antes. Antes, né? Exatamente. Porque senão vão haver mudanças. Pois. Olha, eu vou pedir para a gente passar aí a apresentação, que eu vou mostrar um pouquinho do trabalho da Nanda. Vamos lá. Alguns eu conheço, outros não. Alguns, Você conhece vários atualmente. Eu já conheço Tem vários com você. Tem verdade. alguns na fila. Então, olha, esse aí é o do aeroporto, se calhar não. Esse é o do aeroporto, sim. Da Suíça, né? De Genebra. Genebra, que se fala? Genebra. Desculpa, Genebra. é porque é Geneva em inglês. Genebra. Que chama ALS, é um terminal no aeroporto de Genebra. E quando eu terminei o mestrado, eu comecei a trabalhar nesse gabinete, que é um arquiteto inglês muito famoso, Richard Rogers. E que foi uma experiência fantástica, um projeto muito grande. E eu trabalhei... cada arquiteto no time é responsável por uma parte do projeto. Alguns vão ser responsáveis por coordenação só de envidraçados, cada arquiteto coordena uma engenharia. E eu comecei fazendo a parte estrutural, a princípio, da parte subterrânea. Então, trabalhei numa parte que era um túnel da França para a Suíça, depois todos os andares subterrâneos, que e depois gente. e depois a estrutura metálica de uma parte de um prédio que era hall de imigração, mas um projeto fantástico, super interessante. Olha, passa para a próxima, que eu acho que ainda é do mesmo aeroporto. Exatamente. E projeto fantástico. Você, como engenheira estrutural... Não, eu quando vou em alguns aeroportos, gente, eu vindo do aeroporto do Dubai uma vez, eu olhei e achei... Ainda agora, há pouco tempo, fui a Barcelona. Também é super interessante. Cobertura é uma eu acho que é do Calatrava, que é uma cobertura exato, gente. Paraboloide hiperbólico. A gente olha e fala, caramba. É do Santiago Calatrava, eu acho. Eu só fui àquele aeroporto há muito tempo atrás, mas eu lembro também que... É antigo, não é? Deve ter uns 20 anos aquele aeroporto. Mas a gente entra, a gente fica impactada, com aquilo. É espetacular. Assim, as treliças fazendo o seu papel. Exatamente. Depois a gente vê de um lado, né, que eu sei. Mas essa estrutura é fantástica. Foi um projeto super difícil, que foi o meu maior aprendizado na minha carreira. Foi esse projeto, maior do que qualquer faculdade, mestrado, e foi esse projeto. Olha, muito bom. Mas eu vou pedir uma coisa, volta para trás, se calhar, né? Esse aí é nosso. Exatamente. Volta para trás, a partir daí mais um, vai para frente, exato. Tá. Esse aí é o nosso, né? Não, esse é na Inglaterra. O nosso mas é o anterior, o nosso né? é o próximo, eu acho. Okay. Esse é o nosso. Esse. Esses são alguns visuals que nós fizemos no começo do projeto, eu acho. Porque essa casa é uma casa muito bonita, né? Ali em Cascais. A casa já é bonita, mas, gente, não tem nada a ver com aquilo que está aqui agora. Não, exatamente. A casa é muito bonita, a casa original. Mas tem as janelas pequenas, uma construção bem tradicional. E agora vai ficar realmente vai ficar super interessante. Bem passa aberta. Uma para frente. Tem mais uma. Exatamente. É a mesma. As janelas são pequenininhas, não tem nada a ver com isso. Vai entrar luz aberta. Vai entrar muita luz, vai ser um projeto interessante. Esse eu acho que a obra vai começar logo agora após... deve começar em setembro, eu acredito. Mais uma, passa aí. Esse é num empreendimento em Portugal que se chama Costa Terra. Esse é o de Melides, não, né? Esse é o de Melides, que é um empreendimento que o metro quadrado... Melides, né? Nicole Kidman vai para lá, né? Exatamente, é esse. Família real da Inglaterra, vários atores. É mesmo nesse empreendimento? É nesse empreendimento. Gente, é nesse empreendimento. E essa é uma moradia, tem por volta de 1.000 metros quadrados. E esse projeto está muito giro. É um projeto super interessante. Eles têm as regras internas do condomínio, então a fachada principal tem que ter esse aspecto mais tradicional, mas todo o restante pode ser um pouco mais moderno. Então, o resto do projeto é um pouco mais engraçado assim, falando para quem está começando a arquitetura agora, gente, quando vocês fazem condomínios, existem condomínios, loteamentos, tem regras próprias de construção, hein? Sim. Não me começam a fazer um projeto de arquitetura sem entender. A gente fez ali projetos na Quinta dos Alcoutins, também tem regras próprias, entende? Mesmo a nível de especialidades, então é comum isso acontecer. Muito comum. Nesse caso, as regras internas é um livro deve ter 150 páginas. As regras internas são mais...
Exigentes do que a exigentes própria do que a da Câmara. Câmara. Então, se você passa tanto que esse projeto vai ser feito com comunicação prévia. Vai ser feito. É uma casa completamente nova, vai ser feita com comunicação prévia. Porque já tem as regras todas já tem estruturadas. todas as da Câmara, mais 1 milhão de regras em cima. Olha, avança aí. A próxima, avança essas duas. Exato. Essa é uma casa também na Inglaterra, que em termos estruturais é interessante, que tem ali essa parte que é uma estrutura em balanço ali dentro e... Eu só olhei para o balanço dali. Exato. Não olhei para mais nada. Os engenheiros, a primeira pergunta, posso colocar o pilar aqui? Ai, lógico. Afinal, não sou só eu. Não. Mas é um engenheiro que trabalha na Inglaterra, ele trabalha comigo em vários projetos, então ele já não pergunta mais. Avança aí, exato. Olha, a pista de dentro. Então tem o balanço interno e Mas o balanço a casa é nova, ali. né? A construção nova. Metade da casa é nova, metade é antiga. Tivemos que manter uma parte da construção existente. Ok. Essa já foi finalizada. Esse é o primeiro projeto que eu trabalhei em Mônaco, que é um projeto... É um apartamento, mas é um apartamento, quando eu falo apartamento de 2 quartos, mas tem 1.200 metros quadrados. Um apartamento. E 2 quartos, mas cada quarto é uma ala, com cada quarto tem uma sala de espera, cada quarto tem 2 suítes, e é como se cada quarto fosse um apartamento, com uma biblioteca gigante, em frente à marina. O mais legal, assim, mais giro disso tudo, de trabalhar com esse tipo de... É que você deve ver coisas tão excêntricas e diferentes. Esse é um deles. Esse foi um deles. Porque eu acho que isso é interessante. Já me passou o projeto pela mão, gente, eu não faço arquitetura, né? Mas a gente olha e fala o layout completamente diferente, uma ideia de vivência completamente diferente, né? Por exemplo, quando eu trabalhei nesse gabinete, teve muitas vezes coisas inovadoras, que não era um projeto que eu estava trabalhando, eu estava nesse. Mas um time que estava do lado meu estava trabalhando num projeto uma arquiteta que já faleceu, Zaha Hadid, que é famosa internacionalmente. Maravilhosa, sim. E era um projeto na Rússia, em Barvika, que é provavelmente das áreas mais nobres de Moscou. E o cliente queria uma piscina interna na casa, mas que o fundo da piscina subisse e virasse uma discoteca. E isso não existia antes, não existia. Então o time que trabalhava... umas coisas porque agora já existe. E foi o time que trabalhava nesse gabinete que desenvolveu com o time de engenheiros essa solução hidráulica de levantar e aí a água cai, sai e vira outra coisa. E a primeira foi feita ali. E foi o que o cliente queria. E era numa floresta de como se chama? Pine? Como se chama essa árvore? Pine. Pinho. Pinho, exato. E não dava para se ver nada. Então, e não tinha permissão para construir uma casa que passasse da altura das árvores. Mas eles construíram, o arquiteto, a Zaha, conseguiu permissão para conseguir uma área muito pequena em cima das áreas. Então, tinha um elevador gigante com uma suíte lá em cima. Uma coisa um pouco... Assim, uma coisa muito diferente. Exato. E eu vi aqueles projetos, eu como estudante de arquitetura, eu pensava, meu Deus, que coisa horrível. Atualmente eu falo, uau. Não, atualmente só essa construção sozinha, né, para mais com a assinatura dela, deve valer. Nossa, deve valer. E ficou um projeto famoso. E esse projeto também ficou famoso em Mônaco porque era num prédio em frente à marina, são os 2 últimos andares de um banco famoso em Mônaco, logo em cima da largada do Grand Prix. E foi vendido... Em cima da largada do que? Da Fórmula 1, gente? De Mônaco. Em cima da marina também, os donos aí tinham um iate gigante em cima. E eles venderam esse apartamento por 200 milhões de euros. E isso foi há muito tempo atrás, foi no começo... E eu lembro que saiu nos jornais. Ali, né, e fala assim, ai, que espetáculo e tal. Mas quem vive ali deve ficar muito de saco cheio daquele barulho dos carros. Mas é uma vez por ano, é um evento, 200 milhões, cara. Naquela altura, então, hoje em dia, nem quero saber. Mas tinham coisas absurdas, assim, era tudo... Mas 1.200 metros quadrados é muita coisa, né? Eram, mas foi vendido com tudo. E tinha, assim... Os móveis, tudo. Os móveis, as artes, tinha Picasso, tinha biblioteca com edições originais de livros famosos e... Don Quixote, coisas, sabe? Não, só de você poder ter estado lá, gente, visto certas coisas, assim, digo pra mim, toda vez que eu posso era ir espetacular. Eu acho que e o mais interessante era trabalhar com especialistas em certos acabamentos que eu jamais teria a chance de trabalhar, que eram artistas que faziam certos acabamentos, que são acabamentos... Que já não se fazem mais hoje, que não né? se fazem, exatamente. Artistas. Ainda outro dia eu vi um vídeo de um rapaz lapidando a pedra, fazendo um leão, daqueles que se faziam antigamente, exatamente, né? são Eu falei, cara, artistas. A gente perdeu um monte de arte, assim, no meio do caminho, né?
E em cada área do projeto, que fosse nas carpintarias ou nos acabamentos, tinham ali artistas fazendo. Até o gesso. O gesso, Né? Eu muitas tive vezes uma o obra gesso. em Lisboa que foi o único. Aliás, já tive 2 obras que apareceram as pessoas do gesso, fazendo aquele gesso trabalhado. É uma arte. É uma arte. É uma arte, exatamente. Olha, pode passar aí para a próxima. Olha, é muito giro. Esse também é um projeto na Inglaterra, um projeto que era uma sala de jogos com uma academia, mas o projeto é interessante simplesmente porque a forma era a única forma que passaria no licenciamento. Porque nós tivemos que fazer um envelope porque ali. Ele é meio quebrado, exatamente. Ele forma... Foi uma manobra para conseguir o maior volume possível, centímetros, que passaria no licenciamento. Então, é aquela questão de muitas vezes você ter que realmente saber fazer um estudo muito específico da legislação local, porque cada câmara tem a sua. E lá se usa muito estrutura metálica ou é impressão minha? Tudo em estrutura metálica. Lá pouco se usa betão, né? Não se usa betão. Betão, concreto armado é a mesma coisa. Não se usa. Ok. Não é se porque eu usa. vejo muita construção em estrutura metálica É lá. tudo em estrutura metálica, não se usa. Mas lá é estrutura metálica pesada, ou seja, eu estou falando aqui de um HEB, do IPE, não é? Sim. A gente não está falando de light steel frame, ou estamos também? Também, mas muitas vezes a estrutura pesada. Ok. Ou seja, é como se fosse a estrutura verdadeira da casa, se calhar é um HEB, um IPE. HEB, com certeza. E de repente a gente está falando em paredes e lajes, de repente um light steel frame, ou cobertura. Sim, estamos, mas muitas vezes é a estrutura pesada. E os arquitetos têm um conhecimento normalmente muito apurado disso. Então, muitas vezes quando eu estou trabalhando com um engenheiro aqui, eu pergunto, ao invés do perfil do IP 420, podemos usar um HIB ou um HIA 280? 180. 70. É que o IPE e o HEB são completamente diferentes. Mas eu sei que em alguns lugares os arquitetos não estão tão familiarizados com os perfis metálicos, mas faz parte do game. Do dia a dia. No Brasil, eu lembro, estudando arquitetura no Brasil, os arquitetos eu lembro que tinham que até estudar a parte do cálculo. Eu não sei como é em Portugal. Aqui também? Aqui também? E na Inglaterra, não. Sabe que na minha altura da faculdade eu dava explicação para os arquitetos. É mesmo? Eu tava na faculdade no Brasil. E dava explicação para os arquitetos de estrutura. E então eu sei muito bem que eles aprendem estruturas e aprendem a área de influência do pilar e não sei o que, isso eles fazem. E calcular certas coisas básicas. Para ter noção, sabe? Do vão. Para ter uma noção do vão, ou ter a noção, pelo menos, de quando a gente fala não é possível. Não é possível, entende? Exatamente. Não vai rolar desse jeito assim. Não. Tá? Entendeu? Mas não, eles têm, assim, tem essas partes de estrutura também. Acho que eles têm estruturas 1 e 2. Eu não sei muito a nível de estrutura metálica o que eles dão, se efetivamente eles têm consciência dos perfis. Sim. Mas, por exemplo, lá no gabinete, a gente não usa muito IPE. É não. um perfil que não me transmite essa confiança toda. Eu prefiro o HEB. Eu também prefiro. O HEA, o HEB. Porque o perfil a performance, em termos de vãos, é muito melhor. Em altura. Exatamente, a altura. Então, os envidraçados são muito maiores. Eu tenho um projeto que nós estávamos tentando manter os envidraçados na maior altura possível. Então, vamos conseguir todos com 2,90, um pé direito interno de 2,90, usando um HEA, eu acho, porque a altura máxima ali tem que ter 325 para a altura da câmara de grândula. Exatamente. Entendeu? Então eu também não sou muito adepta aí do IPE. Eu sei que o IPE é muito usado para as vigas, no fim das contas acaba por ser. Num armazém ele faz sentido. Exatamente. Mas numa habitação também não utilizo muito. Porque é mais leve, né? É um perfil mais leve. É um perfil mais leve, mas ele é muito mais alto. Exatamente, é muito alto. Para eu vencer o mesmo vão, o mesmo peso, eu tenho que ter uma altura muito maior do que um HEB. Eu já tive casos que funcionou bem, onde as tubulações passavam dentro do perfil. Com aberturas no mas aí no você IPE. Precisa sim. Aí, exatamente, nesse caso, com aberturas no IPE. Aí eu preciso que o IPE seja bastante alto. Exatamente, com as aberturas. Poder ter as aberturas. Mas normalmente... Mas normalmente não é isso. Não. Não estou falando de passar nada no meio do HEB. Até porque até seria difícil a gente fazer isso em obra. É difícil, tem que ser feito tudo antes. Olha, vamos sair para a próxima imagem. Essa também é só mais uma. Eu achei, gente, tão fofa essa casa. É um anexo. É uma academia, uma sala de jogos no andar de cima. E ela me lembra aquelas casas da madeira. Mas as referências são da casa existente, que é uma casa antiga, é uma casa... Não é tombada, mas é uma casa histórica. Lá também. Mas com o detalhamento... Sim, mas com o detalhamento um pouco mais moderno com essa fachada. E se usa muito madeira? Muito.
muito. Ou seja, estrutura metálica e madeira, é isso? Sim, muito. Na Inglaterra? Sim, muito. Inclusive a estrutura da cobertura, normalmente, dos telhados. Eu gosto muito de fazer em madeira. E muitas vezes em glulam, como se chama? Laminado. Glulam. Laminado. Eu acho que é laminado. É aquele glulam que se chama lá, que é aquele laminado... É aquele telhado que não é redondinho, é isso que você está falando? Pode ser, que é aquelas chapas... Não é laminado, é aquele telhado chapado, né? Não, tô falando a estrutura em si. Em inglês chama glulam, não sei como se chama. Então não sei o que é. É a estrutura de madeira laminada. Ok. E tem alguns tipos de madeira que são muito boas para a estrutura da cobertura. CLT? Será que é uma construção em CLT? Não pode CLT ser. CLT são os contraplacados de madeira colada. Depois fazem uma certa espessura de... Exatamente. Não é OSB, entende? São coisas diferentes. Não. Eu acho que sim, eu acho que é isso. Construção em CLT. Exatamente. Ou seja, você tem os barrotes de madeira e depois vem uma... E eles são assim, eles são depois laminados em direções diferentes. Exato, e colados formam entre uma si. Viga. E fazem uma então viga. É viga lamelada. Exatamente. Desculpa, viga lamelada. Ok. Próxima imagem. Eu não sei se tem mais alguma. Essa é daquele projeto em Melides, essa é a parte... De dentro, né? Exatamente. Esse mais uma imagem do projeto de Mônaco. É um projeto tem muito tempo, mas é um projeto que também Tá tudo. foi interessante. Não, olha, gostei muito das imagens dos projetos, achei tudo maravilhoso. Me diz só uma coisa, qual é a maior dificuldade que você teve para recomeçar a tua carreira em Portugal? Porque parece fácil a gente falar que uma pessoa... não, eu faço trabalho ali, como se fosse tudo um início perfeito, você vai entendeu? achar ridículo o que eu vou te falar e você não imagina qual seria a dificuldade. A língua. Porque eu não estudei arquitetura em português, eu estudei em inglês. Então, assim, como se fala... Eaves, como se fala ridge? O que é cumieira? O que é isso? O que é aquilo? Eu não sei esses termos. Então, eu aprendo no dia a dia. E, às vezes, eu vou falar com uma pessoa e eu falo, não sei como se fala isso. Nanda, sabe que eu te entendo? Porque 40% do meu público no Instagram são brasileiros. E, às vezes, eu tenho colegas engenheiros que me perguntam o que é... não sei o que é o baldrame. Cara, eu não sei o que é. Eu não percebo, porque, entende? Eu só estudei aqui, só trabalhei aqui. Então, tem radier. Hoje em dia, eu já sei o que é radier. Mas até uns tempos atrás, radier é um ensoleiramento geral. Eu não sabia. Olha, tá vendo? A radier, não, é uma laje em radier, não sei o que lá. Hoje em dia eu já sei o que é. Acho eu que sei, espero que seja. Mas existem vários termos que eu também não sei, entende? Então faz muita diferença. E eu ficava com vergonha, porque eu tô tão acostumada, assim, a gerir projetos que eu vou numa reunião com vários engenheiros, clientes, disciplinas diferentes. Aí que eu chegava numa reunião, a primeira coisa que eu falava, olha, desculpa, tem coisas que eu não sei falar, se eu não souber falar, me desculpem, e eu tô aprendendo. E eu falo isso até hoje, já virou um hábito, porque tem realmente a terminologia, várias coisas eu não sei. Mas eu acho que isso é assim, a gente tem que ter abertura, esse é o jogo de cintura numa reunião, é falar mesmo, olha, eu vou tentar saber um pouco mais sobre isso. Qual é o nome mesmo? Eu também já fiz isso várias vezes. Mas isso acontece com frequência. Não costuma acontecer em inglês, obviamente eu tô sempre aprendendo, mas em português acontece sempre, sempre. Porque, por exemplo, eu recebo os projetos de vocês e os amarelos e vermelhos, eu tenho que falar sobre isso, né? A gente aqui em Portugal trabalha quando a gente tem um projeto de alteração, a gente tem os amarelos, os vermelhos. Amarelos é demolições, o vermelho é construir, o azul é a legalizar e o preto supostamente é o azul é a legalizar? É a legalizar. Então você olha o projeto e fala. Não, agora eu olho para o teu projeto, o que acontece? O teu azul é a construir, não é? Mas não existe essa conotação. Na Inglaterra não existe isso. Quando você manda um projeto para a Câmara, ele vai todo em preto e branco, sem cores. É uma exigência sem cores. Como é que eles sabem? Você tem que ter um desenho, os existentes e os propostos. E eles que fazem o match. Eles que fazem, exatamente. Ok. Que eu recebo da Nanda os azuis, que vai ser proposto. Que vai ser a construir. Construir, exatamente. Os amarelos são amarelos, efetivamente. Depois, quando passa... Eu só uso esse azul quando eu estou apresentando para os clientes. Ok. Depois só para eles verem uma diferença, exatamente. Né? Depois que o projeto já está aprovado, aí nós usamos a linguagem da Câmara. Os amarelos e os vermelhos. Na França e na Suíça é o mesmo, inclusive. É amarelos e vermelhos? Na Suíça sim, na França não me lembro, mas na Suíça sim, amarelos e vermelhos. Na Inglaterra não existe isso. Então eu lembro quando eu recebi o teu projeto a primeira vez, eu olhei e falei... Não faz o menor sentido. Não é isso. Eu olhei e falei, agora eu vou ter que programar o meu cérebro para ver o azul... a construir. Porque você recebe os projetos já
normalmente já com os amarelos encarnados já prontos. Eu recebo os amarelos. Quando eu vou orçamentar, muitas vezes, eu preciso de saber o impacto das alterações naquele edificado. Claro. Então, eu já recebo os amarelos e vermelhos. Mas é meio indiferente. Desde que você me diga assim, Flávia, o azul que eu estou representando aqui é a construir. É a construção. A gente entende, mas entende? O cérebro a nível de cores, ele tá muito... Tá habituado a um certo tipo de coisa, claro. Né? Mas, olha, é tão engraçado. Eu olhei e falei assim, agora eu já não bugo mais. Buguei, né? Não tem um verbo novo, o bugar. Tô brincando, não existe essa palavra. E olha, e essa convenção do azul não foi nem algo que eu aprendi em nenhum gabinete. Foi uma arquiteta que trabalha comigo na Inglaterra, que ela faz os meus projetos de execução todos. E, assim, impecáveis. E o primeiro projeto de execução que ela fez para mim foi assim, mostrando em azul. E a partir daí eu comecei também a aprender com o time também, né? Cada um faz de uma maneira. Certeza. Tem pessoas que fazem certos trabalhos tão bem, e ela faz isso. Mas aí aqui... Não, é só uma diferença. Causa confusão. Eu achei mesmo que lá em Londres se usasse essas cores, percebe? Não, nem o amarelo e o vermelho se usa. Cara, eu acho que para mim seria muito difícil. Sabe que eu uma vez dei mal o orçamento de um prédio, porque eu não entendi o que acontece. A arquiteta que me enviou na altura, eu acho que... Não sei se é bem assim, né? Ela me enviou na altura, o que ela fez? Ela manteve preto as paredes todas externas. Então, para mim, a parede era ficar. Sim. E depois ela me mostrou que ia ter algumas diferenças internas, algumas paredes que mudavam, mas quando eu olhava o corte, as lajes estavam a preto para mim. Então, eu entendi que as lajes eram para ser mantidas. Eu dei o orçamento, achando que era só algum reforço interno, ou seja, paredes internas que iam ser demolidas, construídas, Sim. mas era coisa pouca. Dei o orçamento para o cliente e o cliente quis logo imediatamente marcar uma reunião. Eu falei, olha, eu tenho que ir lá no edifício e tal. Ele falou assim, não, é impossível você entrar no prédio, porque ele já está sem lajes. E eu falei, mas como assim está sem lajes se no projeto de arquitetura eu tenho as lajes a serem mantidas? Para mim faz total diferença. É óbvio. Né? Se eu vou demolir completamente... Se você vai ter que calcular e projetar todas aquelas... Contenção de fachada, demolição, tudo, quer dizer, uma série de coisas, fora o reconstruir. Né? E fora aí eu falei, cálculo específico de cada uma que pode ser. Ou seja, eu orçamentei mal, porque o projeto da arquitetura não me deu detalhes suficientes para eu entender. Mas a verdade é que eu já ouvi várias versões disso. Se a linha preta também pode ser representada, o demolir, construir no mesmo lugar. Mas se você não me der essa indicação, eu não... Tem que estar indicado. Entende? Tem que estar indicado, tem que exatamente. Comunicar, e eu fiquei sem o trabalho, porque depois eu nem quis continuar. Claro que o senhor não quis que eu depois fizesse a revisão do valor. Eu nem comecei. Entende? Eu falei, olha, atenção, que então o orçamento não está certo. Porque não estava. Porque não entende? Essas coisas são complicadas. O que acontece também, muitas vezes, no projeto de arquitetura... é que o projeto começa pequeno, sabe? Eu já tive projetos que começaram como uma pequena extensão na cozinha e viraram uma reforma de 1 milhão. Sabe? Uma casa nova. Então, assim, óbvio que os contratos também vão ficando mais específicos depois de experiências que não foram... Porque a gente já fica com alguma experiência por trás. Ainda bem que eu perguntei, entende? Ainda bem que eu falei, olha, eu tenho que ir lá, porque reabilitação eu gosto de ir, eu tenho que ir antes da gente começar. Né? E aí eu nem cheguei a adjudicar nem nada, mas fiquei com pena, era um projeto interessante, mas o orçamento tem mal de início, não tinha hipótese, entendeu? Ai, que pena. Nanda, deixa eu te perguntar uma coisa pra gente fechar, gente, que é o seguinte, arquitetos novos que estão saindo aí no mercado, conselho que você possa dar, né? De que visão de vida futura eles podem esperar para eles também, né? O que você acha da arquitetura hoje? Olha, eu acho que o arquiteto... tem que gostar de certas coisas básicas do trabalho do dia a dia. O arquiteto tem que gostar de desenhar, porque o trabalho do arquiteto, no final, é desenhar. Eu passo muito tempo, infelizmente, resolvendo problemas. Vendo listas disso, listas daquilo, respondendo e-mails. Os dias que eu posso sentar e desenhar o dia inteiro, eu amo. E eu penso, ai, como que eu não aproveitei isso quando eu só fazia isso, sabe? E eu acho que muitas vezes o arquiteto, no começo, não aproveita essa parte também, sabe? E o arquiteto, para desenvolver a parte criativa, tem que desenhar muito, né? Tem que desenhar. Não tem como desenvolver sem desenhar. Eu vejo que para os meus projetos ficarem bons, eu tenho que desenhar a mesma coisa de ângulos diferentes. De maneiras diferentes. Não tem como. O projeto só fica bom depois que ele é desenhado. Não tem outro jeito. E eu acho que faz parte, que o trabalho do arquiteto é esse. Não tem
Não tem como fugir a isso. É, né? Porque às vezes eu fico com a ideia que as pessoas veem muito glamour nas profissões, né? Gente, mas o dia a dia da profissão, ele é árduo em qualquer profissão. Sim, sim. Não é verdade? O dia a dia do atendimento ao cliente, do estar naquela reunião, às vezes, né? Eu tenho que estar em Lisboa às 8 da manhã, porque está lá a malta da obra. Não sei o que. Existe, o trabalho árduo existe em todas as profissões, né? E eu acho que... E a gente tem que fazer sempre o basiquinho bem feito mesmo. Eu acho que não tem como você pular essa etapa, não. Se você não souber fazer o básico bem feito, você não consegue nem passar dessa etapa. Não consegue. Eu acho que o objetivo principal, né, do projeto de arquitetura é fazer um projeto de qualidade, é ter um projeto ali que o cliente fique, que o cliente goste. É o meu objetivo principal, na verdade. Mas eu quero gostar do projeto também. Então, eu acho que... como arquiteta também, se eu desenho um projeto inúmeras vezes, é muito raro eu pensar, olha, esse projeto está muito bom e o cliente não gostar. É muito raro acontecer isso. Você sabe quando o seu projeto está bom, não, certo? Com certeza. Você sabe. Mas também vou te falar que, falando para mim, que sou de projeto de estruturas, né? É o meu foco, assim, o que eu sou especialista mesmo. Não tem um projeto de estruturas que eu não veja passado 5 anos que eu olho e falo... eu tinha feito isso de uma maneira diferente. Podia ter feito aquilo ali. Mas eu tenho certeza que você olha alguns projetos e pensa assim... aquele ali ficou muito bom. Não, com certeza. Mas eu tô falando assim, mas não e na época eu achei que era um projeto mais ou menos, mas aquele projeto ficou com muito certeza. bom. Eu me orgulho de vários projetos que a gente fez, assim. Mas tem uns que quando a gente olha, fala assim, pô, se calhar a gente podia ter feito desse jeito. Não era que ficasse mais barato ou mais caro pro cliente, não é isso. Mas sabe aquela visão crítica de nós próprios? Entende? Com certeza. É uma coisa engraçada. E muitas vezes, logo depois, semana passada, nós estamos fazendo um projeto super interessante no Porto, que é um museu, a parte interior de um museu de arte interativa. Restaurante e terraço, casas de banho. E semana passada, minha arquiteta enviou um pormenor e logo depois da noite eu pensei, aquele pormenor podia estar um pouquinho melhor e tudo. Aí eu conversei com ela, falou, concordo, deixa eu redesenhar isso. E ela reenviou o pormenor. Aí a cliente recebeu e falou, nossa, mas o empreiteiro já tinha feito e vocês enviaram uma revisão. Eu falei, desculpa, não sabia, mas assim, tem certas coisas que logo depois você já vê, podia estar melhor. Podia estar melhor. Sim, se for uma coisa na hora, e faz, melhor, né? Exatamente, e faz parte do... Faz parte exatamente, do projeto. Ai, Nanda, obrigada por você ter vindo. Obrigada por me receber. É tão bom trabalhar com você. Ai, que bom, gente. Olha, eu vou te pedir uma coisa. Fala os vossos canais de comunicação, né? Eu vou deixar escrito aqui embaixo, gente, nos comentários. Tem o Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram. E-mail, você tem site? Tem site do escritório, sim. Ok. Eu vou colocar também o site, também vou colocar o Instagram, vou colocar os contatos todos. Quem quiser entrar em contato com a Nanda. Também já sabe, Portugal, Londres, gente. O mundo inteiro. Olha, obrigada. Olha, e para vocês que assistiram até o final, gente, comenta aqui embaixo se gostaram, se tem dúvidas, queiram colocar para Nanda também, que a Nanda depois responde aí para vocês. Tá certo? Beijo grande, até o próximo episódio. Beijão.